Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Apresentamos agora a palestra técnica 1 deste primeiro dia do Simpósio de Metroalimentos 2022, com o tema A Nanometrologia como Diferencial para a Indústria de Bebidas e Alimentos. E como moderador, debatedor e apresentador desta palestra, convido à tela o professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. Celso é engenheiro mecânico com especialização em automação industrial, formado pela engenharia na Universidade Brás Cubas. Pedagogo com habilitação em administração escolar pela Faculdade São Bernardo. É especialista em educação profissional, em gestão em metrologia e normalização, e em gestão da inovação tecnológica. Atua há mais de 25 anos na área de metrologia e nos últimos 15 anos se dedica aos projetos de tecnologia industrial básica, em especial na implantação de laboratório metrológico com vista junto ao Inmetro. Bem-vindo, Celso. Obrigado. Boa tarde a todos. E para fazer a sua apresentação, eu convido à tela o palestrante senhor Eduardo Caritá, diretor da Funcional Micron. Eduardo é empresário, pesquisador, biomédico com especialização em patologia clínica, pesquisador nas áreas de micro e nano encapsulação aplicada a fármacos, cosméticos, alimentos e bebidas. Especialista em coacervação complexa e biopolímeros. Colabora em pesquisas voltadas às ciências da saúde, em universidades como USP, Unicamp, Unip, UFMS e UFPS, entre outras. Possui trabalhos científicos publicados e colabora com artigos técnicos em revistas nacionais especializadas. Realiza palestras em congressos, conferências nacionais e internacionais, sendo autor de patentes. Atua como pesquisador na área de alimentos e sua trajetória científica teve início no ano de 1977 na Escola Paulista de Medicina, atuando em anatomia topográfica, e desde então seu interesse convergiu para a área de microencapsulação e, posteriormente, nanotecnologia e nutrição celular, desenvolvendo sistemas, processos, dispositivos e aplicações baseados em sistemas supramoleculares, nanopartículas e híbridos funcionais. Vem atuando fortemente na divulgação científica junto ao setor educacional, social e empresarial, e principalmente na área de nanotecnologia e nanociência. Muito bem-vindo, Eduardo. Eu já acho que já vai começar a sua apresentação. Você quer considerar alguma coisa, Celso? Não, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à REMESP, a diretoria dessa entidade tão conceituada, e, de alguma forma, contribuir, não é? Para que a gente possa compartilhar um pouco dessa trajetória, um pouco desse trabalho, e que seja útil e produtivo para quem estiver nos ouvindo. Espero contribuir e espero poder ajudar. Muito obrigado pela oportunidade. Eduardo, você não sabe a satisfação que eu tenho em recebê-lo aqui no nosso Metro Alimentos para falar de um tema apaixonante que é a nanotecnologia, a nanometrologia, que você conhece como poucos. Agora há pouco, inclusive, eu estava conversando com o nosso Alexandre Novak, da ABIA, da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, e eu fiz um pedido a ele exatamente para atender aquela demanda sua que você tem junto à Anvisa. Certamente nós teremos o pessoal da Anvisa para aquele evento que você gentilmente estará contribuindo, né, lá de setembro, onde você vai poder fazer mais uma apresentação e, desde já, esse grupo seleto de pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, eu gostaria que viesse conhecer o trabalho de alimentos
por vocês, né, e por outros especialistas que estarão palestrando aqui no Nanômetro, que vai ser um evento fantástico e onde teremos a oportunidade de trazer grandes especialistas que começaram, assim como você, lá no ano 2000, né, 2000 e pouco, ou talvez até antes. Então, vocês, participantes desse painel aqui, dessa palestra técnica, estão diante de uma pessoa que já há mais de 20 anos ou mais vem se dedicando a uma matéria tão importante e que a gente gostaria de poder fazer com que as indústrias conhecessem o seu trabalho e também depois pudessem utilizar todo esse conhecimento em prol da fabricação de produtos nanoestruturados. Então, Eduardo, seja bem-vindo. Vou te chamar de Eduardo, né? Apesar de todo esse conhecimento, e espero que você faça uma grande apresentação para esse pessoal que está aí nos aguardando. Você está vendo, Eduardo? Sim, perfeitamente. Bom, então, o nosso código é levantou o dedo, eu posso mudar a apresentação. Então, para iniciar, não é, um tema tão vasto como é a nanometrologia na indústria de alimentos e bebidas, eu ousei colocar uma frase de uma pessoa que viveu em 1600, chamado Galileu Galilei. Ele não tinha todos os recursos que nós temos hoje, e ele falou uma frase muito importante. Importante é medir o que é mensurável e tornar mensurável o que não é. Eu gostaria que isso ficasse na memória de todo mundo. E também essa imagem que a gente colocou aí ao lado, que é uma coletânea de nanopartículas, né? Na área das ciências da vida. Então, tem lipossomas, tem nanocristais, tem nanopartículas poliméricas, para que vocês possam, inicialmente, perceber a vastidão do tema, apesar da gente tratar numa escala dimensional tão pequena. Então, vamos diretamente para a primeira imagem, que vai introduzir vocês. Por que a nanotecnologia em alimentos e bebidas? Bom, é uma área bastante tecnológica, uma área bastante nova, uma das ciências emergentes, junto com a biotecnologia e com a fotônica. E, obviamente, tudo que é inovação, principalmente numa área conservadora como é alimentos, não é bem-vindo. As pessoas comem arroz, feijão, bife e salada. Ninguém quer comer tecnologia. Porém, para alimentar 7 bilhões, e seremos 10 bilhões em 2050, a gente precisa usar a tecnologia. E a nanotecnologia é uma ferramenta que entra para isso. Então, eu vou me atrever a colocar a resposta do porquê nós entramos em nanotecnologia em alimentos e bebidas. A resposta é por copiar a natureza. O leite materno é a primeira substância micro e nanométrica que nós temos contato em nossa vida. E tenho certeza que todo mundo que está ouvindo essa palestra, seguramente, pelo menos uma fase da vida, tomou leite materno, né? Não só nós, mas todos os mamíferos, delfins, baleias, elefantes, jumentos, carneiros, macacos, enfim, todo mundo que é mamífero vive disso daí. E por que ele é micro e nanométrico? Eu gostaria de colocar uma imagem mostrando aí, em microscópio, o leite ele é constituído de 5 substâncias. A primeira delas é proteína, a segunda é gorduras, a terceira é açúcares, a quarta é vitaminas, minerais e oligoelementos, e o quinto alimento presente no leite é a água. Com esses 5 coisas, você faz um ser humano viver os primeiros 6 meses da vida comendo exclusivamente esse alimento. Então, é o alimento mais completo, mais perfeito, mais facilmente absorvível, que exige menos energia, mais biodisponível, que gera menos excreta e que é totalmente aproveitado. Não existe na natureza nenhum modelo mais perfeito a ser perseguido pela nossa ciência. E eu tenho uma imagem à esquerda com um aumento de 500 vezes dos glóbulos de gordura presentes no leite. Vocês vão ver uma série de bolinhas aí que estão entre 0,1 e 100 nanômetros, 100 microns, desculpa. Seriam 0,1 microns a 100 microns,
é o tamanho dessas partículas. Essa é a gordura que está no leite, a gordura que vira manteiga, a gordura que vira creme de leite, a gordura que vira chantilly. A gordura que os homogeneizadores da indústria transformam em uma coisa mais homogeneizada. E do lado, vocês têm a mesma imagem aumentada 50 mil vezes em microscopia eletrônica. Lógico, isso aí é um esquema, e mostra de novo o glóbulo de gordura à esquerda, com a sua membrana, e num aumento de partículas bem menores, nós vemos as micelas de caseína, que é a parte proteica. Então, a gente tem caseína, a gente tem lactoglobulina, a gente tem uma série de apresentações de proteína no leite. Em que escala que elas estão? Por exemplo, vocês vão ver aí embaixo que as micelas de caseína estão em 200, entre 20 e 400 nanômetros. A lipoproteína, 10 nanômetros. E as proteínas globulares da caseína, entre 3 e 6 nanômetros. Nada mais, francamente, nanométrico do que esses nutrientes. Agora, por que a natureza escolheu isso? Vamos passar para o próximo slide para poder entender. Não é? Por que razão adotar esse modelo? Por que razão a natureza desenvolveu isso? Porque em bilhões de anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento sucessivos, em milhares de espécies, foi escolhido um sistema tão sofisticado de nutrição, em escala tão pequena, supramolecular, utilizando tantas substâncias, arranjadas de um modo tão articulado, tão perfeito, que no final, além de nutritivo, ainda é gostoso, ainda é agradável para a gente ver. Por quê? A resposta é porque é o modelo mais simples e mais lógico de você nutrir seres tão complexos. De novo, por quê? Como assim, Eduardo? Você está me falando que essa substância que você elegeu como um modelo de alimento, de nanofood, de nanoalimento a ser perseguido, ele é o mais simples e mais lógico. Mas por quê? Então, vamos responder essa pergunta também. Por quê? Nós somos seres muito complexos. Nós somos constituídos por sistemas. Sistema nervoso, sistema digestório, sistema musculoesquelético, circulatório. E, por sua vez, cada sistema desse é constituído por múltiplos tecidos. Esses tecidos é composto por células, famílias de células que guardam uma identidade entre si. Tamanho, forma, função, etc. Então, esse ser complexo, feito por sistemas, que são constituídos por tecidos, que, por sua vez, são formados por células, quem são essas células? Na verdade, são seres minúsculos que vivem dentro da gente, alguns trilhões de pequenos seres, pequenas fábricas biológicas que passam a sua vida bombeando a própria vida através de suas membranas plasmáticas. Vocês sabem que escala? Na escala nanométrica. Ninguém há de achar que uma célula de 5 nanômetros ela vai deixar entrar alimento ou sair excretas numa escala que seja centímetros ou milímetros, ou mesmo microns, porque ela está na escala micrométrica. Essa pequena fábrica de 5 microns vai deixar a matéria-prima da vida entrar dentro do seu citoplasma numa escala nanométrica. Então, vão entrar aminoácidos, vão entrar moléculas de vitamina, de proteína, etc. Bom, vamos para frente. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que a lógica de você ter alimentos na escala nano é porque nano é a escala da vida. Eu me atrevi a colocar para vocês uma imagem aí que vai desde uma bola de tênis, que tem 100 milhões de nanômetros de diâmetro, passando por um ponto, a gente desce na escala aí, vai encontrar um ponto, esse ponto que está impresso nos nossos livros, nas nossas revistas, ele tem 1 milhão de nanômetros de diâmetro, né? Passamos por uma bactéria que tem aí 1000 nanômetros na faixa micrométrica e entramos numa faixa de uma forma de vida bastante comentada ultimamente, que são os vírus. Vocês vão ver um vírus aí que está na faixa de 100 nanômetros. Por exemplo, o SARS-CoV-2, o vírus que ocasiona a famosa doença Covid-19, ele tem 150 nanômetros. Um vírus, um indivíduo dessa espécie, com 150 nanômetros, saindo do laboratório de Wuhan, foi suficiente para matar 0,2% da população do planeta. Ou seja, 7 bilhões e meio
vezes 0,2%. Como que um negócio que tem 150 nanômetros tem o poder de se replicar, de se reproduzir, de parasitar o corpo humano, que é constituído por trilhões de células, e produzir um efeito tão nefasto. E do lado dele, na faixa de 100 nanômetros, nós temos o nosso equipamento de defesa, os nossos anticorpos, que exatamente são produzidos pelo nosso sistema imune para combater os vírus. Ele está na faixa de 100 nanômetros, os anticorpos, né, esses aptâmeros que estão aí. E se você descer um pouco mais, a nutrição das nossas células, são as moléculas de glicose, as nossas células elas fazem a combustão da glicose numa escala térmica bastante baixa, 37 graus, para poder alimentar as nossas células com o ATP. O ADP vira ATP, carrega a bateria da célula através da respiração celular. E o que se queima, glicose. E do lado dela tem uma molécula muito conhecida, que é a molécula de água, que tem 10 a menos 1, tem 0,1 nanômetros. Então, por esses motivos, vocês vão entender que a escala onde a vida se estrutura, onde ela é iniciada, é na escala nanométrica. Aquele espermatozoide, aquele óvulo que estão na escala micrométrica, carrega uma mensagem genética na escala nanométrica. E aí embaixo a gente tem os artefatos da tecnologia, da ciência, são algumas apresentações das partículas nanométricas que a gente faz, nós chamamos de partículas nanoengenheiradas. Tem um exemplo de lipossoma, dendrímero, uma partícula de ouro, não é? Um quantum dot, um fullereno, são todas partículas nanoengenheiradas, todas elas nessa escala dos 100, 150 até 200 nanômetros. Vamos para frente. Bom, demonstrado que isso pode constituir alimento, como que isso é produzido? Eduardo, como é que a gente vai produzir uma partícula tão pequena? Se você diz que num ponto de um impresso você tem 1 milhão de nanômetros, como é que eu vou produzir coisas na faixa de 100 nanômetros, 50 nanômetros? Então, para dar o exemplo, eu coloquei aí no lado esquerdo, tem imagem de um reator nosso, é um reator de 550 quilos de produção, meia tonelada de produto útil. Ele tem essa câmara maior, esse tacho maior aí, hemisférico, ele pode receber 500 quilos de reagentes, não é? E produz aí nesse nível milicápsulas, milimicelas, miliesferas, milipartículas, milimétricas. Quando ele desce aí por esse caninho, para essa máquina branca que está embaixo, isso é um DBI 2000, é um Turrax, é uma máquina que produz micropartículas. Então, esse produto, quando desce para esse segundo estágio, para esse andar de baixo aí, ele já passa da escala milimétrica para a escala micrométrica. Nós já passamos a trabalhar em micrômetros. E quando essa emulsão sobe por um cano desse para esse equipamento que está à esquerda, se vocês olharem na imagem do meio, vocês vão ver bem no meio da imagem uma figura que parece uma garrafa térmica, assim, uma figura pequena. Ela está em detalhe aí na imagem da direita, está num detalhe mais aproximado. Isso aí é uma célula de fluxo, e aí dentro passa a emulsão para produzir uma nanoemulsão. Essa nanoemulsão é produzida por um sonotrodo, que tem esse equipamento que está em cima, ele faz aí 20 mil ciclos por segundo, 20 Hz, e ele produz aí, ele faz a disruptura dessas micelas em nanopartículas. Ela volta por esse caninho à direita, de novo lá para o tacho maior, e fica recirculando de mili para micro, de micro para nano, de mili para micro, de micro para nano, 5, 6 vezes, até que a gente passe todo o conteúdo. O que nós vamos ter no final é uma nanoemulsão contendo partículas de vitamina, partículas de óleos vegetais, de óleos de origem animal, como ômega 3, na escala nanométrica, na faixa de 100, 200 nanômetros. Né? A partir daí, nós secamos esse produto, ele vira um pó, ele é adicionado em shakes, barrinhas, bombons, enfim, massas, bolo, qualquer forma de nutrição e suplemento nutracêutico. Vamos passar para o próximo. Eu só mostrei um pedaço da fábrica porque as pessoas, fica difícil para elas entenderem como a gente reduz as moléculas bioativas da escala natural delas, que é uma escala, às vezes, milimétrica ou maior até. Né? Como é que você pega um grão uma partícula de sal que tem meio milímetro e transforma ela numa nanopartícula com 600, 700 nanômetros, em máquinas daquele tipo.
Agora, tá bom, Eduardo, agora que eu consegui produzir essa nanopartícula, o que eu vou medir dela? Essa é uma questão bastante controversa, eu espero, nesses poucos minutos, poder ter competência para mostrar para vocês como é que a gente aborda essas diferentes propriedades físico-químicas que definem uma amostra de nanopartícula. Tem muitas técnicas. Nós podemos trabalhar com microscopia eletrônica de transmissão, de varredura, como eu vou falar mais adiante, podemos trabalhar com espectrometria de massa, com termogravimetria, são todos termos de técnicas e de ferramentais que a gente usa para poder acessar esse nanomundo, esse micromundo, e poder ter uma janela para poder vislumbrar. Esses métodos eles se baseiam em princípios físicos-químicos que, vamos dizer, cada um vê diferentes aspectos. Um vai ver massa, outro vai ver volume, outro vai ver rugosidade de superfície, etc. E cada um deles exige um preparo de amostra. Então, eu vou entrar agora numa parte um pouquinho mais técnica para poder mostrar para vocês o que nós estamos falando. Então, não, volta um, por favor. Isso. Nós temos que olhar o quê? Tem mais de 20 características para fazer uma caracterização de uma nanopartícula. Mas é lógico que numa indústria de alimentos você não vai trabalhar com tal nível de profundidade, mas tem algumas que você não pode deixar de perceber. Então, você tem que entender qual é o tamanho dessas partículas, qual é a forma dessas partículas, qual é a carga superficial dessas partículas, qual é a porosidade e também qual é a distribuição em termos de tamanho. Quantos por cento desse lote que você produziu tem 100 nanômetros? Quantos por cento tem 110 nanômetros? Quantos por cento tem 180 nanômetros? E a partir dessa distribuição granulométrica, do tamanho, da forma e do potencial zeta, que é a carga superficial, você já tem aí o RG dessa partícula. Lógico que tem uma variedade sem precedentes para análise, mas eu fui convidado pela REMESP não para falar de ensaios de bancada. Nós não fazemos aqui teses de doutorado nem de pós-graduação, nós fazemos aqui produção industrial. Então, nós temos que eleger algumas técnicas mais práticas, mais objetivas para trabalhar e lançar mão dessas outras técnicas acessórias para poder conhecer o tamanho, a forma, potencial zeta, porosidade, etc., dessas partículas. Vamos para frente, então, que nós vamos falar um pouco mais. Então, vou dar alguns exemplos. Olha como é complicado. Você tem aí à esquerda, na primeira imagem, uma esfera. A única medida qualificante dela é o diâmetro. Você tendo o diâmetro de uma esfera, você tem tudo, volume, superfície. As fórmulas da geometria espacial nos dão todos os valores baseados no diâmetro. Agora, se eu tenho do lado uma partícula, que pode ser uma partícula nanoengenheirada ou uma partícula do nanocristal, você vai ver que ela tem 3 dimensões. Ela tem largura, altura e comprimento. Qual delas tem que estar na escala nanométrica para ela ser considerada uma partícula nanométrica? Essa é uma pergunta interessante. Mais para frente eu vou responder para vocês. Se ela tiver, por exemplo, D3 na escala nanométrica, isso aí é 1 nanômetro, 10 nanômetros, ela já é uma partícula nanométrica. Se D2 for um tamanho, por exemplo, de 100 microns, ela tem 100 microns de comprimento por 10 nanômetros de altura. É uma nanopartícula? Essa resposta eu vou deixar em aberto para que vocês fiquem com a dúvida, para a gente depois resolver no final. Outra ideia, quando você vai para baixo na escala nanométrica, você começa a ter uma conformação iônica em volta dessa partícula completamente diferente do material como ele se apresenta na forma cristalina na natureza. Por quê? Ele se rearranjou na natureza de acordo com as forças presentes naquele ambiente de formação. Quando você faz o processo para obter a nanopartícula, você interfere nesse processo e consegue partículas muito pequenas. Então, por exemplo, uma partícula, essa bolinha verde que está aí, se ela tiver uma carga francamente aniônica, se ela for negativa, ela vai coroar em volta desse diâmetro, ela vai ter uma exposição de carga tão alta que ela vai coroar, ela vai formar uma coroa de cátions em volta dela. Então, ela vai ter um corpo físico e mais uma coroa eletromagnética constituída pelos íons que estão em volta, que tornam ela muito maior do que ela é na realidade. Qual que é o valor? É o valor da coroa ou é o valor do corpo? Também vamos ver mais para frente. E, finalmente, o último exemplo de problemas de metrologia dentro da nanotecnologia, seja de alimentos, seja de fármaco, seja de cosmético, é o seguinte, eu tenho aí embaixo 3 grupos de partículas esféricas.
uma que tem 6 partículas, essas verdinhas, menores, uma que tem 3 partículas azuis e outra que tem 3 vermelhas. Dependendo de como eu fizer a análise, eu vou ter resultados diferentes. Os 2 gráficos que estão abaixo referem-se ao mesmo agrupamento de amostras. O primeiro ali, ele privilegia o número. Então, nós vamos perceber que a gente que falou de curva de distribuição granulométrica, essa barra verde grandona que está aí, ela simboliza que tem partículas, as partículas verdes predominam em número de partículas, enquanto que as azuis e as vermelhas têm um número menor de partículas. Se eu for olhar pelo volume, se eu for analisar um método de caracterização volumétrico, eu vou encontrar um gráfico totalmente diferente. Essas 3 partículas esféricas vermelhas, em volume, na soma dos volumes, elas ganham das outras em volume. Então, vocês estão vendo 2 gráficos apresentando a mesma amostra com apresentações totalmente opostas, não é? Vamos para frente, então. Como é que a gente usa na fábrica? Como é que a gente trabalha para... A gente tem lá um reator com 500 quilos de produto, tem um micronizador com 100 quilos de produto, como é que a gente faz a análise do tamanho da partícula? A gente usa um analisador, um espectrômetro eletroacústico, que ele faz tamanho de partícula, distribuição de tamanho de partícula e potencial zeta na mesma análise. Nessa tela que está aí do lado, vocês estão vendo um gráfico logarítmico e depois a correção dele na forma de curva de Gauss, mostrando de que forma estão os percentis de distribuição dessas partículas. Quantas estão com 100 nanômetros, quantas estão com 150 nanômetros, qual é a mediana, etc, etc. Esse processo é um processo acústico. Por quê? Poxa, Eduardo, por que você não usa o Dynamic Light Scattering, o DLS, o Zeta Sizer, que é uma coisa totalmente comprovada, totalmente adotada, totalmente, enfim, é o best-seller nos laboratórios das faculdades. Porque para eu produzir uma amostra ao ponto dela poder ser analisada num Zeta Sizer, num analisador por laser, eu preciso ir diluindo essa amostra até que a luz consiga passar, até que a gente não tenha efeito Tyndall. Esse produto que eu trabalho, esse sistema de análise que nós trabalhamos, ele é cego. Para ele não interessa efeito Tyndall, não interessa laser, ele trabalha com absorbância de onda acústica em cima da família de partículas. Então, eu vou ter aí, como vocês estão vendo aí do lado, estabilidade coloidal, dependendo de potencial zeta, a emulsão alimentícia, uma emulsão cosmética. Eu vou ter exatamente o RG dessa família de partículas que eu produzi nessa simples análise que eu faço colocando uma amostra aí no porta-amostras. Tá? Então, vamos para frente, porque nós não temos tanto tempo. Lógico que, às vezes, surgem dúvidas. As membranas envoltórias estão todas iguais? Como que está a isomeria granulométrica entre partículas da mesma faixa? Então, nós temos que lançar mão de uma caracterização visual, por exemplo, microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de força atômica, uma série de criomicroscopia, como às vezes a gente usa no LNano, né, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, lá aqui em Campinas, no Polo de Alta Tecnologia. Isso são imagens caras, imagens que demandam, às vezes, horas, dias, até semanas de preparo de amostra para você conseguir uma imagem e poder ver nesse nanomundo como está se comportando essa partícula e as suas vizinhas. Né? Vamos para frente. Então, como a gente define nanomateriais? Como definir se o meu produto é um nanomaterial? Hoje não se usa mais só a escala dimensional. Isso não é porque não é importante a escala dimensional ou a medida. É porque muitas vezes você vai ter partículas micrométricas com 1000 nanômetros, que ainda não são dimensionalmente nanométricas, mas que já apresentam propriedades quânticas características das partículas nanométricas. Conforme você vai abaixando o tamanho da partícula, quanto mais você chega no submicron, mais você tem características quânticas, características onde esse material, na escala nanométrica, tem um comportamento diverso do produto na escala
bulk, na escala mesométrica, na escala milimétrica, na escala natural dele. Então, você vai ter característica, por exemplo, o ouro, ele vai adquirir diversas cores em solução coloidal, dependendo do tamanho da partícula. Se você pegar ouro coloidal a 500 nanômetros, ele vai ser roxo. Colocar ele a 200 nanômetros, ele vai ficar vermelho. Colocar ele abaixo de 100 nanômetros, ele vai ficar amarelo. E você vai falar, poxa, mas é sempre o mesmo ouro? Sim, só que ele vai trabalhar com a luz de uma forma diferente, né? E não é só o espectro óptico, a gente trabalha com o eletromagnético, a gente trabalha com outros espectros. Eu estou quase no fim, então vou me adiantar aí para... Bom, eu tenho que falar dessa característica. As nanopartículas, elas têm uma razão de superfície em relação ao volume, ou de superfície em relação à massa, muito maior do que os materiais a granel. Porque esses átomos estão muito mais expostos na superfície dessa partícula. Essa energia contribui fortemente para as propriedades eletrostáticas desse material e mexe em ponto de fusão, mexe em densidade aparente, mexe em densidade relativa. Ou seja, você começa a deixar o pessoal do IUPAC meio maluco, porque ele fala, poxa vida, esse produto é um cátion, ele é um cálcio, né? Ele é um cátion. E por que ele está tendo um comportamento de ânion? Aí você tem que começar a lançar a mão, não mais da física newtoniana, mas dos parâmetros e dos ditames da física quântica para explicar esse comportamento paradoxal. Poxa, Eduardo, você é maluco? Você trabalha alimento, esse alimento entra nas células das pessoas, como você falou, então o que elas comem, elas são, e você está colocando dentro delas partículas que têm propriedades totalmente diferentes do estado natural delas. Vamos partir para o próximo slide. Vamos partir para o próximo slide, então. Então, o que é importante quando você começa a trabalhar com nanopartículas na indústria de alimentos, além da precisão, além da perfeição, além de tudo isso? Bom, quando você faz um experimento em bancada para defender uma tese, você repete esse experimento 5, 10, 20 vezes. Quando você pega uma nanopartícula para alimentar as pessoas, você vai repetir esse batch industrial milhares de vezes ao longo do tempo. Então, ele tem que ter uma coisa que vocês vão ver agora, se o Scaranello me ajudar e apresentar o próximo slide, aí apresenta aí, que se chama reprodutibilidade. Mas como, Eduardo, você não estava falando de precisão, de tamanho de partícula? Sim. Só que eu preciso medir para reproduzir. Eu só consigo produzir um lote de partículas igual ao outro se eu conseguir reproduzir. E para eu reproduzir, eu preciso medir. Então, essa conversa de precisão que vinha até agora, nesses últimos 10, 15 slides, ela se torna um assunto de reprodutibilidade. Então é muito importante para você manter a qualidade de um produto, para você manter as propriedades nutricionais daquele produto, para você manter os efeitos daquele produto, que cada lote que você produza tenha a mesma caracterização, o mesmo tamanho de partícula, o mesmo tamanho de membrana envoltória em cada partícula, a mesma carga de potencial zeta, uma curva de distribuição granulométrica muito parecida entre um lote e o outro, porque senão eu vou estar trabalhando com outros produtos. Nossa Senhora, que loucura. É verdade, é loucura mesmo. Então, vamos para o próximo slide, onde eu vou dar um exemplo. O nosso corpo produz, vocês estão vendo essa partícula maior aí à esquerda, ele é uma partícula de quilomicron. O que é o quilomicron? Acabei de comer uma costelinha de porco, com um belo naco de gordura, essa gordura vai ser processada no meu estômago, depois no meu duodeno, vai receber lipases pancreáticas, bile, vai ser emulsificada. O meu corpo vai colocar essa gordura do porco entre 1000 nanômetros e 500 nanômetros. Você vai ver que o tamanho dessa partícula naturalmente produzida pelo corpo, ela vai ter esse aspecto aí, com colesterol, com os ácidos graxos, com as proteínas, dessa forma aí. Agora, quando isso for para o meu fígado, ele vai ser transformado, né? O colesterol exógeno vai ser transformado em colesterol endógeno. E ele vai passar, nós vamos mostrar no próximo slide, por um mecanismo
que vai processar ele, como se fosse um filtro, né? E aí, Eduardo, que tipos de partículas eu posso ter produzida a partir desse colesterol? Eu posso ter desde partículas que estão lá no 00, lá embaixo, HDL3, High Density Lipoprotein 3, partículas com 1,20 gramas por ml, extremamente densas, muito mais densas que meu plasma, junto com as HDL2, as LDL, que vão produzir principalmente placas de ateroma, que vão produzir placas que vão se depositar nos meus vasos, que vão ocasionar infarto, que vão ocasionar acidente vascular cerebral, derrame. Então, essas partículas pesadas, que foram produzidas, extremamente densas, e que têm 10, 5 nanômetros de tamanho, se vocês olharem a escala lá embaixo, são aquelas que são chamadas de colesterol ruim. E você vai encontrar as partículas boas, ali para cima, 30, 40, 50, 100 nanômetros, né? Que são aquelas partículas que fazem o colesterol bom, que vão para as nossas células produzir hormônios, produzir uma série de substâncias metabólicas fisiológicas. Então, eu estou mostrando como o próprio corpo maneja com a produção de nanopartículas e estou mostrando como a indústria, paralelamente, trabalha. Agora, essas partículas produzidas na indústria, como elas vão se comportar no corpo das pessoas? Vamos passar para o próximo slide e explicar. Próximo slide. Eu peguei um pedacinho do fígado de uma pessoa. O fígado é um órgão lá que tem 5, 8, 10 quilos, depende do tamanho da pessoa. Ele ocupa, com os seus lobos aqui, uma grande parte do nosso abdômen, e ele é chamado de laboratório do corpo. Esse grande vaso central aí, azul, que está aí, está escrito veia porta, é por onde todo o alimento que nós comemos na hora do almoço, na hora da janta, no lanche, ele é absorvido, ele vem pelo sistema porta. Então, quando o teu intestino, ele passa do intestino para o fígado, né? Da luz intestinal para o fígado, ele vem pelo sistema porta. E ele entra num lugarzinho aí, um tipo de um túnel chamado sinusóide hepático. Vocês vão ver aí no ácido hepático, o primeiro nome lá em cima chama sinusóide. Essa piscininha aí que tem um ovinho estrelado azul aí, isso aí é o sinusóide hepático, né? Cercado por uma série de células. Sabe o que acontece nesse sinusóide hepático? Olha que loucura. Ele é um filtro nanotecnológico. Não, Eduardo, eu não acredito. Sim, meu querido. Se você colocar nesse sistema porta partículas com mais de 150 nanômetros de diâmetro, eles enroscam nesse filtro aí e não saem daí. Do lado você tem o ducto biliar, aí bem do lado esse verdinho, que vai jogar bile para poder emulsionar e diminuir o tamanho dessa partícula. Ah, então quer dizer que o tamanho da partícula influencia na absorção? Sim, vocês lembram aquele colesterol quilomicron que veio pelo sistema porta para o sinusóide hepático? Ele vai sofrer aí uma emulsificação para poder chegar no tamanho certo, para entrar numa veia que está lá do outro lado, veia central que vocês estão vendo aí, para poder ir para o sistema, uma veia sistêmica, para entrar em todo o sistema circulatório e ser bombeado pelo coração para ir para todos os órgãos e ser absorvido. Então, seja uma nanopartícula produzida pelo próprio corpo fisiologicamente, seja uma nanopartícula engenheirada, produzida por uma indústria, com um suplemento nutricional, com um complemento vitamínico, ou mesmo com um remédio, ele vai ter que entrar pelo fígado, se a administração for oral, e mesmo se for uma administração intramuscular ou intravenosa, pela circulação, uma hora ele vai chegar no fígado. E quando ele chegar no fígado, se ele não tiver o tamanho adequado, ele não passa nesse filtro. Então, com o tempo que eu tenho, eu não posso ir mais a fundo. Mas eu espero que eu tenha... Não, volta, por favor. Isso. Deixa isso. Só vamos para o próximo slide. Só a primeira. Isso. Só o primeiro toque. Isso, para aí, por favor. Eu tenho que pedir desculpa, Eduardo, porque essa imagem que eu vou colocar agora é uma imagem extremamente perigosa. Eu tive que colocar uma imagem chocante, uma imagem que me chocou. Por quê? No mundo dos nanoalimentos, existe um dogma que fala que menos é mais. Quanto menor o tamanho, mais fácil de ser absorvido, mais biodisponível, mais rápido ele vai chegar no sítio de absorção, mais rápido ele vai cumprir a função. Então, no mundo dos nanoalimentos, menos é mais. Porém,
sem o controle da forma, do tamanho, da distribuição, da carga de superfície, entre outras, o menos pode ser demais. Então, dependendo do que você fizer na tua indústria, você vai produzir alguma coisa que, no lugar de ajudar, atrapalha. E eu vou mostrar um exemplo de uma imagem, eu peço desculpa, porque eu sou cristão também, e eu escolhi uma imagem onde o menos é demais, ele choca. Eu peço desculpa, por favor, se alguém se ofender com essa imagem, eu estou pedindo antecipadamente a desculpa, porque essa imagem me ofendeu também, mas ela é o melhor exemplo do que o menos pode ser demais. Vamos passar para a imagem. Vocês vão ver aí a figura da Santa Ceia, Jesus Cristo oferecendo o corpo e o sangue para os apóstolos, só que os apóstolos não estão presentes, apenas 12 pessoas não estão presentes. Eles estão trabalhando em home office, né? Se fosse possível essa imagem ridícula que eu coloquei, mas ela é chocante exatamente por causa disso. A história da humanidade, o milagre, não é? Da salvação não aconteceria porque os apóstolos não estão presentes, não é? Para dividir o corpo e o sangue. Então, essa imagem me chocou, ela é extremamente agressiva, mas ela mostra como o menos ele pode ser demais. Se você tirar 12 figuras de um jantar importante, historicamente falando e teologicamente falando, você não vai ter o resultado que a humanidade teve, não é? Tirando só 12 pessoas do lugar que elas deveriam estar. Então, isso quer dizer que menos pode ser demais. Eu gostaria de ir para o último slide, está no meu horário de encerrar, mostrando o esforço que a nossa equipe de P&D, de produção, de qualidade, de inovação, os 4 departamentos, trabalhando. Vocês vão ver aí alguém colocando uma gotinha de um reagente, passando por um complexo sistema, chegando lá do outro lado, tem uma estagiária recebendo uma gotinha do produto ali, e o trabalho que dá para fazer tudo isso. E ninguém consegue avaliar ou entender isso. Isso fica restrito aos laboratórios, né? Para o cliente tem que ser mantido como uma coisa simples, uma coisa democrática, uma coisa com preço bom. Eu gostaria de ir para o último slide, então. Eu recomendo esse texto, onde eu tirei uma parte, chama Caracterização de Nanopartículas, o que medir. É do Modena, Holleburg e Wuttke, um pessoal suíço. É um texto de mais de 67 páginas, com imagens, com tudo que tem que ser medido numa nanopartícula. Ele serve não só para alimentos, como para cosméticos, para fármacos, para domínios sanitários, enfim. Sempre que você trabalha com nanopartículas, ele mostra o que medir, quando medir, como medir. É muito bom esse texto. E, finalmente, gostaria de deixar o meu agradecimento. Vocês gastaram, investiram aí um pouco mais do que meia hora para a gente tentar passar isso para vocês. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, eu estou vendo algumas coisas aí do chat, algumas coisas acendendo. Estou à disposição. Eduardo, parabéns. Esse é o meu resumo pela sua apresentação. E fica aí uma pitadinha aí do que vai ser o nosso o evento Metro Nano, onde você vai nos dar o prazer de estar presente para novas apresentações. Você me desculpe, eu vou pedir para você deixar o seu contato para as pessoas que tiverem perguntas encaminharem diretamente para você, se for possível. Por quê? Porque nós estamos com uma palestra, acabou entrando uma palestra da Alemanha, certo. que vai entrar agora, e por isso eu vou pedir licença para todos. Fotografem aí o nosso Media Code, que a palestra do Dr. Eduardo Caritá está ali. E o Eduardo estará conosco em um futuro bem próximo, para continuar essa delícia de palestra sobre nanotecnologia. Eu passei a ser um fã do Eduardo. Então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela sua apresentação. Muito engrandeceu o nosso evento Metro Alimentos. Então, Eduardo, qual é o e-mail que a gente pode deixar?
O e-mail que vocês podem me encaminhar as dúvidas é para LabNano, como se fosse Laboratório de Nanotecnologia na forma contraída. LabNano, LABNANO, @funcionalmicron.com.br. O funcional é em português, funcional. E micron, é tudo junto, sem ponto, sem nada, é com K de que bom, um K de quilômetro, e N no final, N de navio. labnano@funcionalmicron.com.br. Eu, com prazer, vou responder as perguntas. A Carla colocou no chat, se vocês quiserem, pode copiar dali, tá bom?